Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar mais uma palavra da parte de Deus sobre as nossas vidas, amém? Desta vez está aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, nós vamos iniciar. No subtítulo da minha Bíblia diz assim, sobre a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Vamos refletir nesses versículos aqui do 19 até o 27 do capítulo 1 de Tiago, que começa a dizer assim, né? Meus amados irmãos, sabei isso, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E normalmente a gente vê isso aqui ao contrário acontecer, né? O ser humano em si tem muita facilidade em se irar, em falar demais e tem dificuldade para ouvir. Começa a ouvir, já começa a falar, não deixa nem o outro terminar o que está falando, já começa a falar, nem concluiu ainda o pensamento daquele que estava falando, já entra na conversa e às vezes atropela as coisas, complica a situação porque não consegue ouvir, não consegue parar para ouvir. E a palavra vem nos mostrando, né? Que todo homem, quando a palavra diz todo homem, está falando de todo ser humano, né? Seja pronto para ouvir. Nós precisamos aprender a estar prontos para ouvir. A falar depois de ouvir tudo que o outro tem para dizer. Não atropelar a situação que está acontecendo sem esperar a pessoa terminar de concluir os seus pensamentos, a sua fala. Então, tardio para falar. Então, porque primeiro eu vou ouvir bem. Depois que eu ouvi, agora eu vou falar. E depois, tardio também para se irar. E por que a palavra vem falando isso? Porque nós somos muito rápidos, né, para irar, nós temos muita facilidade para falar e muita dificuldade para ouvir. Por isso a palavra vem dizendo isso para nós. Isso é uma dificuldade do ser humano numa grande maioria. Poucas pessoas sabem ouvir, pensar antes de falar, depois falar e ser muito tardio para se irar. Tem que ser muita coisa para irar. E quando irá, também não pecar. Ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Que você não venha estar irado para deitar na tua cama para dormir. Para deitar com teu esposo, para deitar com a tua esposa, para seja irado com pai, com mãe, com quem for. Para que você não venha deixar isso acontecer. A ira não é pecado se não deitar com ela. Se antes do pôr do sol resolver a situação e tirar a ira do coração. É um momento que o ser humano vai chegar que pode acontecer da ira. Mas esse momento tem que ser passageiro. E no mesmo dia precisa resolver essa situação. Por quê? Para não dormir de mal com o marido, para não dormir de mal com a esposa, para não dormir de mal com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu vizinho. Resolva antes que o sol se ponha, para que não fique com o pecado da ira. E nós temos dificuldade, né, disso aqui, por isso a palavra vem nos trazendo isso, e principalmente a gente percebe isso, né, que eu faço acompanhamento de casais, a gente percebe isso, que os casais têm dificuldade disso, do diálogo, da conversa, para se resolver um problema. Eu sempre digo assim, briga traz outro problema.
Discussões traz mais problemas. Ao invés de resolver um problema que talvez era tão pequeno, na discussão, nas palavras que são lançadas e que machucam mais que um tapa, então isso vai só complicar aquilo que talvez era tão fácil de resolver. Então nós precisamos aprender a resolver as nossas situações, os problemas enfrentados nos nossos relacionamentos, seja com os pais, seja com o esposo, seja com a esposa. Nós precisamos aprender a resolver tudo no diálogo, na conversa, aprendendo sempre a ouvir o outro, a esperar o outro concluir os seus pensamentos, a sua fala, para depois falar. Orar antes de falar, pedir para o Espírito Santo trazer sabedoria nas palavras e depois, tardio para se irar. Não se irar com tanta facilidade. Às vezes no estalo, a pessoa já se ira. Em uma palavra lançada, a outra pessoa já está irada. Então a gente precisa ter esse domínio próprio, essa mansidão dentro de nós, que é fruto do Espírito. E nós precisamos ter tudo que é fruto do Espírito. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando a ira entra, Deus deixa de operar. E quem que entra? O inimigo, Satanás. Aí ele entra para apimentar ainda mais a discussão, para trazer ainda mais a grandeza de um problema que talvez era tão pequeno, né? Faz o problema ficar grande. Aí, ao invés de resolver, complica mais. Por quê? Porque Deus não opera. Se Deus não opera, o diabo entra. E ele faz a festa, né? Nos relacionamentos familiares, seja no trabalho, seja onde for. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra está sendo enxertada na vossa vida, né? E isso pode salvar o quê? A vossa alma. Pode salvar a vossa vida. Pode salvar o vosso relacionamento, o vosso casamento, através desta palavra. Se você aceitar essa palavra ser enxertada em você, ser colocada dentro do seu coração. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem pessoas que ouvem a palavra e fala bonito, e prega bonito, mas não vive. A realidade é totalmente contrária àquilo que os lábios estão pronunciando. Quando vai ver o dia a dia dessa pessoa dentro da sua casa, dentro da igreja é uma. Glória a Deus e aleluia, e fala da palavra, coisa mais linda, mas quando chega em casa, é outra pessoa. Totalmente fora da palavra, totalmente fora da presença de Deus. Como assim? De que fonte que nós estamos falando? De que fonte você é? De que fonte nós somos? Nós não podemos ter duas fontes para jorrar ao mesmo tempo. Ou vai ser fonte de bênção, ou vai ser fonte de maldição, ou vai ser uma fonte que vai trazer paz e refrigério para sua casa, ou vai trazer desassossego sobre a sua família. Que tipo de fonte nós temos sido dentro da nossa casa? O mais importante é o que nós somos dentro da nossa casa, porque dentro da igreja são questões de horas, poucas horas na semana, e aonde a gente pode manter uma aparência de praticante da palavra e não ser. A aparência de quem pratica, mas na realidade é só ouvinte, que fala bonito, que tem um bonito discurso, mas é falso. Como está dizendo a palavra, enganando-vos com falsos discursos. Engana quem? A si mesmo, porque a Deus não engana. A gente não vai conseguir enganar o Senhor, a gente vai enganar a nós mesmos. Porque talvez nem os irmãos que estão do lado estão sendo enganados. E dentro de casa a gente não vai conseguir enganar os nossos. Porque lá eles, de verdade, os nossos sabem quem nós somos. Conhece nós sem nenhuma máscara. Lá fora as pessoas podem conhecer com máscara, mas dentro de casa as pessoas nos conhecem como nós somos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, não seja como esse varão que olha para o espelho e contempla o seu rosto natural, que a gente possa ter o brilho do Espírito Santo, que a gente possa contemplar, né, a imagem de Cristo através da nossa, não somente a nossa imagem carnal. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu do como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Não pode se tornar ouvinte esquecido. Tem gente que ouve a palavra no domingo, na segunda-feira, se chegar para ele, para ela e perguntar: meu irmão, o que foi pregado ontem no culto? Não sabe mais. Não sabe mais o que foi falado, o que foi pregado.
Ouvinte esquecido. Acaba de ouvir a palavra e esqueceu. Como é que a palavra vai gerar frutos? Se já foi esquecida, se já morreu dentro da pessoa. Então a gente precisa ouvir a palavra, deixar a palavra entrar, enxertar essa palavra dentro de nós, para que ela possa gerar frutos dentro de nós. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Nós precisamos não somente ir para a igreja, nós precisamos ser a diferença, nós precisamos ser a igreja, porque não é um templo. Eu vou para a igreja somos nós. O templo é feito pela mão dos homens, mas nós somos feitos pelo Senhor, pelas mãos do Senhor. Então nós somos o templo que o Senhor deseja habitar. Então nós precisamos, não tá falando mal do nosso irmão, refrear a nossa língua. Às vezes sentam algumas mulheres para falar mal dos seus esposos. Uma coisa é você procurar alguém de Deus para desabafar, para pedir uma direção segundo a palavra de Deus para consertar o seu casamento. Outra coisa é você sair falando para todo mundo mal do seu marido, mal da sua esposa. É muito feio. Precisa resolver a situação entre vocês dois. E não sair falando mal para todo mundo. Isso vai ficar feio para você que fala mal. Por quê? Porque depois está lá de mão dadas e as pessoas estão olhando e falando, olha lá, o marido da fulana, a esposa do cicrano, que falou isso, olha lá como é que estão. Então fica feio é para quem fala mal, envergonhado depois diante da situação. Então aprenda a não sair falando mal do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Aprenda a não expor a tua família. Se precisa de alguém, procura o teu pastor, procura o teu líder, procura alguém de confiança na presença de Deus, conversa, busca uma direção dentro da palavra. Não para sair simplesmente falando mal, mas para buscar uma direção na palavra do Senhor. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, religião para Deus é isso, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades, é se guardar da corrupção deste mundo, é manter uma vida de santidade. Não é falar bonito, não é pregar bonito, é viver aquilo que nós temos ouvido, a palavra do Senhor. Amém? Que essa palavra possa flechar o teu coração nesse dia, que possa vir para melhorar o teu casamento, melhorar o teu relacionamento com os teus pais, melhorar a tua vida como cristã. Que essa palavra possa gerar frutos no teu coração. Amém? Meu irmão, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você possa ativar o sininho para receber todas as notificações que nós temos. Nós temos vídeo 2 vezes por semana para que você não possa perder de receber essas palavras de edificação para a sua vida. Deixe seu like para dizer que você gostou, que a palavra edificou a sua vida, que foi bom para você. E compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser também abençoadas e edificadas através dessa palavra. Amém? Glória a Deus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que essa palavra venha gerar fruto no coração do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo esta palavra. Senhor, ensina-nos a ouvir, Pai, com paciência, a ouvir mais. Nos ensina, Senhor, a pensar antes de falar, a ter mansidão e domínio próprio para não se irar com tanta facilidade. Senhor, que nós não venhamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.